Agora o assunto é política, vamos para Brasília, capital federal, conversar com Zé Maria Trindade. Quero saber o seguinte, Zé, o que aconteceu com dois quadros importantes aí da parte administrativa, gerencial do governo Bolsonaro. Falo especificamente de Renato Rodrigues e Vicente Santini. Bom dia, Zé. É gestão, né? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, dois problemas de gestão e que o presidente Jair Bolsonaro determinou a imediata substituição. Vamos lá. Primeiro, o Renato Rodrigues, presidente do INSS. Ele não previu, que todo mundo sabia, que aumentaria o número de pedidos de aposentadoria depois da reforma da Previdência. E o mais grave é que nos seus quadros, né, os profissionais do INSS, o Renato Rodrigues, presidente do INSS, não sabia que 1.500 técnicos se aposentariam, ou seja, um apagão no INSS. Para se ter uma ideia, 1.300.000 aposentados estão aguardando resposta. No total, somando ali o que já existia, quase 2 milhões de pedidos de aposentadoria, uma quantidade muito grande, o INSS não tem mesmo como acompanhar esse processo. E aí se pensou imediatamente chamar os militares. A história é o seguinte, complicou, chama os militares. E aí veio o alerta do Tribunal de Contas da União, não pode, a administração pública tem que ser igualdade para todos. E aí o Bruno Dantas, que é um dos ministros do Tribunal de Contas da União, se reuniu com a área de administração do INSS e chegou-se à conclusão que haverá uma medida provisória, que será publicada, para legalizar a ida de pelo menos 1.700 profissionais para o INSS. Né? Aí podem ser militares, civis e também os profissionais que foram aposentados. Eles ganharam ali um bônus de 30% da aposentadoria para voltar para a ativa. Essa era uma saída que todo mundo sabia, né? Agora, eu sugiro, se cabe aqui uma sugestão, que se pegue profissionais de outros setores no serviço público, de funcionários públicos de ministérios que foram extintos, façam treinamento e leve todos para o INSS, isso vai dar certo. Então, o Leonardo Rolim é o novo presidente do INSS, ele tem experiência, consultor da Câmara dos Deputados, conhece da legislação de previdência, e a tendência aí é que até o final do ano a situação não vai zerar, mas pode melhorar. Por outro lado, o Vicente Santini decidiu fazer um voo proibido. Com mais duas assistentes, duas secretárias ainda. Ele era o segundo no ministério, um dos ministérios mais importantes da Casa Civil. E aí o Onyx Lorenzoni saiu em recesso, só volta na segunda-feira. E aí o Santini decidiu ir para viajar com o avião da FAB. Olha, o presidente Jair Bolsonaro tem tratado os voos da FAB com muito cuidado. Ministros de carreira e ministros antigos estão andando em voo comercial. Eu já andei, por exemplo, ao lado do Onyx Lorenzoni em voo comercial. Enfim, aí vem o substituto, foi para Davos num jatinho da FAB e de Davos ele foi para a Índia se encontrar com a comitiva presidencial. Lá, Edgar, me relataram que o presidente deu o chamado sabão nele e só não fez ele voltar em voo comercial e o avião vazio, porque entenderam lá os técnicos que seria onerar ainda mais a máquina na compra de uma passagem econômica para o Vicente Santini. Ele, quando chegou, ele estava voando ainda nesse avião, o último voo dele. Aí ele já foi demitido, estava no ar ainda quando foi demitido. Ô Zé... É uma história... E o irônico... Manda via camelo. Eu não quero ser maldoso aqui, né, escorrendo veneno, é de que o cargo de Abraham Weintraub está vago lá no Palácio. Era isso aí do Vicente Santini. É verdade, o Weintraub saiu daí para ir para o Ministério da Educação. Ô Zé, esse sujeito, o Vicente Santini, é um amigo da família já, de criança, parece muito ligado aos filhos do Bolsonaro, faz parte, tem trânsito muito fluido dentro desse chamado núcleo ideológico que envolve aí o Ernesto Araújo, mais, né? O Felipe Martins, os próprios filhos ali que fazem tabelinha no Twitter, nas mídias sociais com autoelogios, tudo. Agora, Zé, me responde uma coisa, aventa-se a possibilidade dele ter sido exonerado desse cargo, mas dele continuar no governo realocado em alguma outra função. Você ouviu algo aí pelos corredores nesse sentido?
verdade, ele tem uma relação muito próxima com a família. O irmão dele é vereador, é militante ali da causa Bolsonaro, né? O Santini, o irmão dele. E ele tem uma relação muito boa. É possível, né? É possível, mas nada de relevância, não se fala em nenhum outro cargo de relevância. O secretário executivo de um ministério é a peça fundamental. Eu, na minha andança por aqui, eu considero o secretário executivo de um ministério como o mais importante do que o ministro. O ministro não tem tempo para gerir, não tem tempo para tomar decisões ali do dia a dia. Ele participa de inaugurações, festas, encontros, agendas com o presidente, ele dá as linhas gerais. O secretário executivo é que pega a coisa ali, dura, então, um cargo muito importante mesmo em um ministério, qualquer que seja ele. Sempre, o secretário executivo é o que faz a coisa andar. O problema da ideologização do governo, ainda que você possa combater um princípio de marxismo cultural ou globalismo ou coisa do tipo, é você colocar pessoas apaniguadas a esse espectro ideológico em funções que exigem exatamente uma competência técnica. Para além da competência técnica, o sujeito tem que ter um princípio mínimo ético de pegar um avião da FAB, um avião do governo, e fazer uma viagem de 3.000 quilômetros. Foi exonerado, foi devidamente exonerado, com rapidez. Eu acho que esse tipo de confusão espúria entre o que é público e é privado infelizmente, uma tradição cultural na política brasileira, né? O servidor público ou o indicado do governo, que se usa das instituições, que usa da instrumentalização do maquinário público para se locupletar, em vez de servir ao público. Em relação ao INSS, é outra falha de gestão crassa, como o José bem disse, o sujeito que tem que ter a competência técnica, inclusive tem que ter a competência de projeção do que pode acontecer. Com a reforma da Previdência era óbvio que iam multiplicar os pedidos de aposentadoria. Chamar militar, que não está exatamente na alçada deles, também eu acho que é uma falha grotesca do governo. O governo tem que ver exatamente, rever os seus quadros em relação à gestão, inclusive do Ministério da Educação, que a gente vai falar daqui a pouco. Para fechar, Zé, uma linha sua. É só para explicar a história dos voos da FAB. Ele não fez nada ilegal porque o decreto presidencial assinado pelo ex-presidente Michel Temer permite. Mas é o presidente Bolsonaro que chegou para fazer uma gestão diferenciada e não quer que os aviões da FAB sejam usados. Antigamente a coisa era liberada. Qualquer ministro ou que tenha função de ministro poderia requisitar à vontade FAB para ir onde quiser. Era uma bagunça, chegava ao ponto de 2 aviões da FAB na mesma capital, levando e trazendo ministros diferentes. Isso aí era um exagero. A FAB reclamou, dizendo que estava gastando muito e tendo muito trabalho, uma equipe muito grande à disposição de transporte de autoridades, é o nome desse agrupamento. Sim. Pois bem, e chegou ao ponto do Renan Calheiros ir fazer um implante de cabelos, que o presidente da Câmara, o presidente do Senado podem usar também. Famosa essa história. Supremo e tal. Pois ele repôs o dinheiro. E ali, depois de várias denúncias, o Michel Temer entendeu, falou, gente, temos que regulamentar. E aí ficou da seguinte forma, o avião pode ser requisitado para trabalho fora de serviço, pode ser para emergência de saúde de emergência, ou ainda a terceira coisa que é de segurança, né? Se alguém se sentir ameaçado, mesmo fora de serviço. Mas o presidente Bolsonaro determinou ali de que nem nesses aspectos legais o avião da FAB deve ser usado, ou seja, na última instância. Então, essa situação, ele não cometeu nada ilegal, mas visivelmente imoral. Sobre acompanhantes, não há omisso, não há regulamentação sobre acompanhantes e caronas. Estima-se algo em torno de 7 mil, 8 mil reais o valor de cada uma dessas passagens aí, a se comparar com a aviação comercial. Só lembrando... 10 vezes mais em média. Zé, só para lembrar, né, esse pito, essa descompostura aí, passada pelo presidente ali, como uma moralização. Mas que pito, tudo. Demissão, né? A demissão. Me faz lembrar do voo
voam em família em 2 helicópteros da FAB no casamento do Dudu. Quem não se lembra, há pouco tempo, a família toda. Mas era pertinho. Comemorando. Não era 5.000 quilômetros, era pertinho. É pertinho. Pois é, eu acho que ele tem uma chance aí de se retratar no casamento do 02. É o Carlos, é o 02? Era pertinho. Aí não foi imoralidade, Edgar. Era perto, não tinha carro direito. O que tem andar no helicóptero? Não tinha nenhum lugar. Tinha lugares disponíveis, foi. Ah, que bom. Enfim. Zé, obrigado pelas informações, pelo humor de sempre. Um grande abraço, bom trabalho pra você aí em Brasília, meu camarada. Muito bem, obrigado, bom dia.